Todo lá, dedicado ao nosso trabalho. Está aqui o Cid com o Fernando Oliveira, que ele já mencionou antes. Está o Marco Gameiro. Está aí o Fittipaldi agora numa festa de despedida do prédio da engenharia. Esse aqui é o nosso chefe da oficina mecânica, Bill. Para quem não reconheceu, está aqui Fittipaldi estimulando a festa, sempre animado. Era isso aí. Em 1982, nós tivemos a visita do Nicholas Logan, que alguns anos depois deu o prêmio Nobel. Este aqui é Anderson Gomes. Este aqui é Arthur, Fernando Oliveira, Cid, Humberto Brandi, Mário Everaldo. Em 82, mais um time. Jogavam um time de futebol, Ricardo Ferreira. Eu não tenho nenhuma foto de Ricardo Ferreira jogando futebol, mas tem essa foto de Sidraque. Maurício, Pavão, Eduardo Fontana, Marco, Walter. E a gente se encontrava. Eu, durante uma certa época, tinha uma granja em aldeia. Aqui Anderson, aqui Eronides, Eduardo Fontana, Arthur, Celso, Kirtman, com quem Celso trabalhou em Santa Bárbara, Ivon Fittipaldi, Albino, aqui. E Cid aqui. Fernando. Fernando já engordando um pouco. Essa é uma foto histórica, das poucas fotos que eu tenho com o Ricardo Ferreira. Na entrada, não havia ainda o prédio de administração do CCN, mas já era caracterizada. Tinha o prédio da física, aqui a biblioteca da matemática e aqui o prédio da matemática, estatística e informática. E nós tínhamos um bom ambiente no CCN. Tínhamos uma cantina na região onde hoje é a informática, e nós, do Tônio, e nós almoçávamos lá debaixo das bandeiras. As bandeiras não foram plantadas, não. Quando o prédio foi construído, lá tinha barraco onde ficavam os funcionários, e eles almoçavam, comiam manga, jogavam os caroços, e aqui como o nosso clima, com o nosso solo, as bandeiras nasciam. Depois disso, quando o Fittipaldi foi diretor do CCN, ele fez uma sistemática de plantação de árvores. Até que o Departamento de Química Fundamental foi criado, ele foi incubado no Departamento de Física, para onde vieram o Ricardo Ferreira, o Gilberto, depois o Arnaldo, depois o Pavão, e foi criando uma massa crítica, Oscar Malta, até que a Universidade criou o Departamento de Química Fundamental, e essa é a construção do prédio de Química, vista aqui do prédio. Vocês veem que o resto continua, embora não seja árido do ponto de vista da vegetação, não tem nada. Realmente, aquilo que a gente estava comentando hoje de manhã, de uma pessoa fazer um prédio, um projeto para um prédio de museu de ciência, sem nunca ter entrado no museu de ciência, o mundo não pode dar certo. Os arquitetos que fizeram o projeto desse campus, que podiam ter feito um campus com um prédio de 2 ou 3 andares espalhados, próximos uns dos outros, eles fizeram 3 prédios compridos. Ou seja, nunca visitaram o campo do exterior e, lamentavelmente, as coisas são feitas aqui. Nós esperamos e certamente vai mudar com o correr do tempo, porque o Brasil vai ganhando tradição nessas coisas. Tivemos mais visitas importantes. Essa fotografia talvez seja mostrada amanhã pelo Duclar, Marcial Duclar, mas está aqui na praia o Marcial Duclar, que está aqui conosco agora, Rios, Claude Coetanucci, e essa daqui era a Marina Rios. Marina, que hoje é física, está lá no Caltech. It is in 1987. It is 1987. 87? Yeah.
Thank you. I don't know how I got this here. 1987. At least I have the mustache, so it's Ah, clear. And when I came with John Cohen Tanucci, it was in 87. Ok, thank you, Marcelo. Tivemos mais visitas importantes. No ano, eu e Maurício organizamos um workshop em 1989, no Trends e Magnetism, tivemos várias pessoas importantes, e ela foi um prelúdio para ICM 2000, a Conferência Internacional de Magnetismo, feita em 2000, onde nós tivemos a visita, a conferência do Peter Gribben, que está aqui, e do Albert Fert, que ganharam um prêmio Nobel 7 anos depois. Tivemos a vinda também do Stuart Parkin, está aqui Flávio assistindo a palestra, Frederico. E Parkin veio ao laboratório, nós tínhamos uma colaboração com ele, fizemos experiências interessantes em amostras fornecidas por ele. Como eu falei, o Fert e o Gribben ganharam o prêmio Nobel em 2007. Em 2002, na comemoração dos 30 anos do departamento, saiu numa revista chamada Update, uma matéria de várias páginas sobre o departamento de física, caracterizando como um polo de excelência que ele certamente é. E eu quero terminar com 2 slides fazendo algumas reflexões sobre as razões do sucesso. Primeiro, havia um objetivo geral que era comum e não contestado. Não havia dúvida sobre esse objetivo, que era criar um grupo de pesquisa e construir um bom departamento de física no Recife. Se as pessoas não se entendem sobre o objetivo comum, não tem como chegar a lugar nenhum, como o Rios mencionou anteriormente. Havia uma determinação e espírito coletivos em tudo. É lógico que nós tínhamos as nossas divergências, cada um é diferente de todos os outros, mas com um objetivo comum, as discussões sempre tinham que caminhar no sentido de que alcançasse aquilo que nós almejávamos. Era muito fácil contratar naquela época, como eu falei, bastava assinar, ter uma vaga. Então, rapidamente, o nosso departamento ficou um dos menores departamentos de física do Nordeste, porque o departamento contratava de qualquer maneira. E nós éramos muito seletivos e muito restritivos. Isso foi muito importante na fase inicial, durante 20 anos, até que, naturalmente, nós percebemos claramente a necessidade de crescer mais. Havia e há a prioridade para a pesquisa do melhor nível e para a sua externalização. Tem que publicar papers. Porque se não publicar, as pessoas não sabem o que está sendo feito. Aliás, nós fomos até modestos e pouco ambiciosos na década de 80. Hoje eu percebo que nós podíamos ter mandado alguns artigos mais para o Physical Letter, para o Physical Review, mas a gente tinha medo que ele não fosse aceitar. Aí mandava para o Solid State Communication, não sei para onde e tal. Arrependo de alguns artigos que nós não buscamos publicá-los em revistas de nível maior. A responsabilidade não era de ninguém isoladamente, mas sim de todos ao mesmo tempo. Havia uma divisão e organização do trabalho, novamente, com prioridade para a pesquisa. O ensino era fundamental, mas se não fizesse pesquisa, não estava exatamente no padrão. E, naturalmente, foi muito importante para nós estamos na mesma faixa etária. Ou seja, todos começando a carreira. Com isso, foi importante para a socialização, a gente se encontrava nas festas de aniversário dos filhos, nossas comemorações coletivas. E uma coisa que eu queria mencionar aqui, quase terminando, sobre esse último slide. Havia a expectativa que nós íamos trazer algum daqueles estrangeiros. O Mascarenhas falou com certeza, você vai trazer e tal. Nós mandamos cartas, convites para várias pessoas e eu fiz 2 viagens para entrevistar possíveis candidatos. A primeira foi aos Estados Unidos.
Fui entrevistar 6 pessoas de 6 lugares diferentes. E voltei com as mãos vazias, porque as pessoas não admitiam a possibilidade de ir para Recife. E depois dessa primeira viagem, porque a nossa expectativa, a minha também, é que viria uma pessoa de grande experiência e todos nós íamos trabalhar na mesma área. Havia essa determinação, trabalhar na mesma área para não dispersar esforços. Então nós estávamos todos dispostos a trabalhar na área da pessoa que viesse. E depois dessa viagem aos Estados Unidos, e depois da resposta negativa, nós sentamos e falamos, olha, não vai ter jeito não, vamos ter que fazer o trabalho aqui mesmo, porque todos eles iam fazer uma tese de doutorado aqui para defender 3 em São Paulo e 2 na PUC. Então eu tinha algumas ideias, mas eu lembro, aliás, isso eu escrevi, olha, não adianta esperar que o orientador vai ajudar muito não, o orientador vai ajudar a dar ideia, cada um tem que fazer o seu trabalho. E como nós tínhamos a mesma faixa etária, assim por diante, eu era doutor há muito pouco tempo, a gente estudava o tempo todo, estudava junto, até que gradualmente cada um foi fazendo a sua tese. As teses que Maurício, Cid, Fittipaldi, Marcos e Edmundo fizeram, Edmundo nem tanto, mas eles fizeram por conta própria, mas em discussão coletiva, que sempre ajudou muito, e com o apoio de visitantes. Todos os visitantes ajudavam de alguma forma. E para terminar, tínhamos autoconfiança, um otimismo coletivo e um orgulho da instituição. A instituição era pequena, incipiente, mas nós tínhamos orgulho. E um objetivo profissional comum. E eu agradeço a vocês pela atenção e paciência e agradeço a todos que contribuíram para nós estarmos aqui hoje, podendo comemorar os 40 anos do Departamento de Física. Obrigado. Bom, então acho que terminamos aqui essa sessão e vamos então lá para baixo.